Estamos iniciando hoje nosso curso de preparação para o mestrado. Vamos revisar análise 1, análise na reta ou análise real. Vamos começar a primeira parte, chamada conjuntos finitos e infinitos. Vamos revisar algumas coisas aqui. A relação de inclusão tem três propriedades fundamentais. Dados quaisquer conjuntos A, B e C têm essas propriedades. É bom a gente saber o nome delas para a gente justificar demonstrações. Reflexiva. Todo conjunto está contido nele mesmo. Antissimetria. Se um conjunto está contido em outro e o outro nesse um, então eles são iguais. Esta propriedade a gente usa bastante em demonstrações. Então, eu quero provar que dois conjuntos são iguais. O que eu faço? Eu provo que um conjunto está contido no outro e o outro está contido no um. Transitividade. Se A está contido em B e, por sua vez, B está contido em C, significa que A está contido em C. Isto é bem óbvio, né? A está dentro, pensando nos diagramas de Venn. A está dentro de B e B está dentro de C. O C é o maior conjunto, logo o A está dentro de C. Nós temos duas operações entre conjuntos. A operação de reunião ou união e interseção. Como que a gente vai entender a união e a interseção? Se um elemento pertence à união, significa que esse elemento pertence a um conjunto ou ao outro conjunto. Se X pertence à interseção entre dois conjuntos, significa que esse X pertence a um conjunto e pertence a outro conjunto. Vamos ver as propriedades de união e interseção. Vale a comutatividade. A união B é igual a B união A. A interseção B é igual a B interseção A. Vale a associatividade. A união B união C, unindo primeiro A e B, é igual a união B união C, unindo primeiro B e C. O mesmo vale para a interseção. Distributividade de uma em relação à outra. A interseção, a união de B com C. Então a gente faz a distributiva aqui, ó. A inter B, depois une com A inter C. Vale a mesma coisa inverter os operandos. A união B, interseção com a união C. Vamos relembrar funções. Sejam x e y dois conjuntos quaisquer.
Uma função é uma relação de x em y através de f, que a cada elemento de x pertencente a x associa um e somente um elemento y pertencente a y. Além disso, esses conjuntos recebem nomes especiais. O x é chamado de domínio e o y é chamado de contradomínio. Eu posso fazer, em vez de f de um elemento, f de um conjunto. Então, f de um conjunto é um conjunto. Nesse caso, f do x vai ser um conjunto que está dentro de y. Esse conjunto, f de x, é chamado de imagem de f. Dado o x pertencente a x, o único elemento y igual a f de x, que está em y, corresponde à imagem de x. Então, o termo imagem pode ser imagem de um conjunto ou imagem de um elemento. Imagem de um elemento é um elemento. Imagem de um conjunto é um conjunto. Vamos ver agora composição. Sejam f de x em y e g de u em v duas funções com y necessariamente contido em u. A função composta de g com f é a função denotada por g' f com domínio em x, começa aqui em x, e contradomínio em v, termina aqui em v. E a cada elemento x pertencente a x, vai corresponder ao elemento y igual a golf de f de x, igual a g de f de x, que está em v. Aqui em símbolos. Uma função f de x e y é invertível se existe uma função g de x e y tal que o FOG seja igual à identidade em y e o GOF seja a identidade em x. Observamos que a identidade em A denota a função identidade do conjunto A. Ou seja, identidade A que leva um elemento de x em A, em x em A. Nesse caso, a função g é dita a função inversa de f e denota-se g igual a f a menos 1. Vamos ver agora sobre objetividade, injetividade e bijetividade. Consideremos uma função f de x em y. F é sobrejetiva se para todo y em y existe x em x tal que f de x igual a y. Então não existe nenhum elemento em y que não tenha correspondência em x. Isso é uma função sobrejetiva. Então, pensando no diagrama de Venn, imagine aqui o contradomínio y. Todos os elementos de y estão recebendo flash de algum lado de x. F é injetiva se dois elementos de x forem diferentes, as suas correspondentes imagens também serão diferentes. E
quando é, ao mesmo tempo, subjetiva e injetiva, a função é objetiva. E aqui tem outras formas de definir subjetiva, injetiva e objetiva. Uma função f de x e y é invertível se e somente se é objetiva. Isso é muito importante. Vamos ver o primeiro conjunto numérico. O conjunto n dos números naturais, e para nós, em análise, o conjunto dos números naturais começa no 1. Quando começar em 0, e às vezes é conveniente começar no 0, a gente vai deixar isso explícito. Geralmente, a gente diferencia um conjunto do outro colocando um índice 0 para o n. Então, n com índice 0 significa que o 0 está incluído no conjunto. O conjunto n dos números naturais é caracterizado pelos seguintes fatos. Existe uma função injetiva, vamos chamar de S. S para nós vai ser sucessor de n em n. A imagem S de n de cada número natural, n dos naturais, chama-se sucessor de n. Então, Sn para nós vai significar o sucessor do número n. Existe um único natural 1 em n, tal que 1 não é sucessor de nenhum n. Então, 1 é o único elemento dos naturais que não é sucessor de nenhum outro. O 2 é sucessor do 1, o 3 do 2, e assim por diante. Mas o 1 não é sucessor de nenhum. Se um conjunto X está contido nos naturais é tal que 1 pertence a X e todos os seus sucessores também está contido em X, então esses dois conjuntos são iguais. Esses 3 fatos aqui, que ele chamou de fatos, são chamados de axiomas de Peano. No conjunto n dos números naturais, são definidas 2 operações fundamentais, a adição e a multiplicação. O que é adição? Associa a cada par de números mn sua soma m mais n. E multiplicação, que faz corresponder ao par mn seu produto m vezes n. Essas operações são caracterizadas pelas seguintes igualdades que lhes servem de definição. Isso aqui é muito importante. Caracteriza a definição de adição e multiplicação. O sucessor de m, m mais 1. O sucessor de m mais n é m mais o sucessor de n. M é m vezes 1. As 2 primeiras aqui estão relacionadas com a adição, a definição de adição. E as 2 últimas, definição da multiplicação. Então, m vezes 1 igual a m. E m vezes n mais 1 é igual a mn mais m. Princípio da boa ordenação. Um princípio que a gente usa bastante
em algumas demonstrações. Deixa a demonstração bem curta. Todo subconjunto não vazio A de N possui um menor elemento. Isto é, um elemento N0 pertence a A, tal que N0 é menor ou igual a Nzinho para todo N pertencente a A. Então eu tenho lá um subconjunto qualquer, não vazio, dos números naturais. Certamente, um desses elementos desse conjunto é o menor deles. É só isso que diz esse princípio. Agora vamos ver o que são conjuntos finitos. A definição de conjuntos finitos. Nós temos uma notação, que é o conjunto índice. Esse conjunto índice representa um subconjunto dos naturais, começando do 1 e parando no N. Ele vai do 1 até o N. Esse é o conjunto índice IN. Um conjunto X disso finito, quando é vazio, então existe N pertencente a N e uma bijeção de IN em X. Escrevendo x1 igual a f de 1, x2 igual a f de 2 e assim por diante, x vai ser conjunto formado por x1, x2 até xn. A bijeção f, essa bijeção aqui, chama-se contagem dos elementos de x. E o número n chama-se número de elementos, ou número cardinal do conjunto finito x. O corolário 1 abaixo prova que o número cardinal está bem definido, isto é, não depende de uma particular contagem f. Então, se eu tenho lá 3 elementos, A, B e C, para eu contar os elementos A, B e C, não importa se eu começo com A e depois vou para B e C, ou começo com B e depois C e A. Não importa como eu estou contando. De qualquer forma, eu terei 3 elementos. Este lema. Existe uma bijeção f de x e y. Então, dados A em x e B em y, existe também uma bijeção g de x e y tal que g de A igual a B. Teorema 1. Se há um subconjunto próprio de n, vamos lembrar o que é conjunto próprio. Subconjunto próprio significa que é um subconjunto, né? Está contido em n, mas ele não é igual a n. Então, deixa eu ver se eu consigo representar isso. Então, isso que significa subconjunto próprio, tá? Então, se A é um subconjunto próprio de n, não pode existir uma bijeção de A em IN. Bem, se A é um subconjunto próprio de N, quer dizer que o A tem que ter menos elementos do que em N. Se ele tem menos elementos do que em N, então não dá para fazer uma bijeção. Eu só consigo fazer bijeção entre dois conjuntos finitos, se eles tiverem o mesmo número de elementos.
eles tiverem a mesma cardinalidade. Se f de IN em x e g de IN em x são bijeções, quando eu faço isso, estou dizendo que o número de elementos de x é m, e aqui o número de elementos de x é n. Obviamente, m daí tem que ser igual a n. O 2. Se x é um conjunto finito, uma aplicação f de x em x é injetiva se e somente se é sobrejetiva. Não pode existir uma bijeção entre um conjunto finito e uma sua própria parte própria. É uma outra maneira de dizer o próprio teorema, né? Teorema 2. Todo subconjunto do conjunto finito é finito. Isso é óbvio, né? Se o conjunto maior já é finito, o subconjunto que pode ser menor vai ser mais finito ainda. Corolário. Corolário 1. Dada f de x em y e y é finito, e f é injetiva, então x é finito. Se x é finito e f é subjetivo, então y é finito. Interessante. Corolário 2. O subconjunto x em n é finito se somente c é limitado. O que significa um conjunto limitado? O subconjunto x dos naturais é limitado quando existe em P natural tal que x é menor ou igual a P para todo x pertencente a x. Então quer dizer que ele é limitado superiormente. E da mesma forma ele pode ser limitado inferiormente. Ideia semelhante. Conjuntos infinitos. Disse que um conjunto é infinito quando não é finito, é claro, né? Óbvio. Assim, x é infinito quando não é vazio, nem existe, seja qual for n natural, uma bijeção de n em x. Por exemplo, o conjunto n dos naturais é infinito, em virtude do corolário 2 do teorema 2, é só ver lá. Pelo mesmo motivo, se K pertencente a n, então o conjunto Kn, o conjunto dos múltiplos de K, é infinito. Teorema 3. Se x é um conjunto infinito, então existe uma aplicação injetiva de n em x. Corolário. Um conjunto x é infinito se e somente se existe uma bijeção de x e y sobre um subconjunto próprio, y contido em x. Eu consigo uma função desse intervalo para os reais, que seja bijetiva. E se eu consigo essa função bijetiva, eu estou fazendo entre esse intervalo 0, 1 é o subconjunto dos reais. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. O intervalo 0, 1 está fazendo o papel do x e os reais está fazendo o papel do y. Então existe uma função φ do intervalo 0, 1 até os reais, tal que seja bijetiva, tal que esse φ seja bijetivo. Vamos seguir. Conjuntos enumeráveis, muito importantes. É fácil de perceber que o conjunto finito é enumerável, porque
pelo próprio fato de eu conseguir contar os elementos de um conjunto finito. Mas mesmo que um conjunto seja infinito, ele pode ser enumerável. Isso que é interessante. Vamos ver. Um conjunto X diz-se enumerável quando é finito, ou quando, embora seja infinito, existe uma bijeção dele com os naturais. Como os naturais é um conjunto inumerável, qualquer bijeção com ele também vai ser inumerável. Nesse caso, f chama-se uma enumeração dos elementos de X. Escrevendo f de 1 igual a x1, f de 2 e assim por diante, então o X é o conjunto formado por x1, x2, xn e assim por diante. Perceba que aqui esse conjunto não termina em xn, né? Continua, porque é um conjunto infinito. Teorema 4. Todo subconjunto X de N é enumerável. Por exemplo, o subconjunto dos ímpares, né? O subconjunto dos ímpares é um subconjunto dos naturais. Ele é enumerável. Colorário. Seja f de x em y injetivo. Se y é inumerável, então x também é. Em particular, todo subconjunto de um subconjunto inumerável é enumerável. Colorário 2. Seja f de x em y sobrejetivo agora. Se x é inumerável, então y também é. Esses dois aqui são muito importantes. É bom ter isso em mente, tá? Vou destacar ele aqui. Ele pode confundir um com o outro, tá? Colorário 3. O produto cartesiano de dois conjuntos inumeráveis é um conjunto inumerável. Nós sabemos que o conjunto dos naturais é inumerável. Daí, a partir disso, a gente vai provar que o Z é enumerável. Usando agora o N e o Z como um produto cartesiano, se prova que o conjunto dos racionais é inumerável. Então guardem isso aqui, tá? Z que são inumeráveis. E a gente usa esse colorário 3 para provar. A união de uma família inumerável de conjuntos numeráveis é inumerável. Parecido com o cartesiano. É a mesma ideia.